curso Gestão Pública da Cultura é uma qualificação desenvolvida pela Ação Cultural em parceria com a CECEL, Secretaria de Estado da Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Assembleia Legislativa. O curso visa qualificar gestores e servidores que atuam em órgãos públicos de cultura no estado de Mato Grosso, estendendo-se a conselheiros de políticas culturais, parlamentares e assessores. O curso possui 240 horas de duração, sendo divididas em 2 módulos através das seguintes disciplinas: a História das Políticas Públicas Culturais do Brasil, a Democratização do Acesso à Cultura no Brasil, a Execução Municipal da Lei Aldir Blanc, Gestão Pública e Dimensões da Cultura, Implementação do Sistema Municipal de Cultura e Elaboração de Planos Municipais, Gestão, Planejamento e Comunicação na Cultura, Captação de Recursos, Elaboração de Projetos e Editais de Prêmios, a Cultura e a Relação Intersetorial, Linguagens Artísticas, Gestão de Eventos e Relações Institucionais. Além das disciplinas, o curso promoverá ainda seminários com as seguintes temáticas: operacionalização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse SIGCOM, emendas parlamentares do destaque à prestação de contas, gestão de patrimônio cultural material e imaterial, o alinhamento da cultura com a Agenda 2030 da ONU, a cultura como ferramenta de combate ao trabalho infantil, a cultura como promotora da igualdade racial e de gênero, a cultura e a pauta LGBTQIA+, cultura popular e folclórica mato-grossense, cultura e as pautas da juventude, livro, leitura, literatura e bibliotecas e a valorização dos autores mato-grossenses, economia criativa e fomento às artes. Além do conteúdo, o curso oferecerá consultoria técnica personalizada a todos os municípios para a elaboração, avaliação e revisão de planos municipais de cultura. Sejam bem-vindos ao curso Gestão Pública da Cultura, uma realização da Ação Cultural em parceria com a CECEL e com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Conheça os consultores e palestrantes confirmados para o primeiro módulo do curso Gestão Pública da Cultura. São eles: Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, professor Dr. João Guerreiro, Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora doutora Ana Carla Fonseca Reis, São Paulo. Adriano Souza, consultor cultural. Silvia Machado, produtora cultural. Eduardo Espíndola, diretor executivo da Ação Cultural. Viviane Lozzi, diretora-geral da Ação Cultural. Doutora Cassira Vuolo, secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania do Tribunal de Contas. O curso Gestão Pública da Cultura é uma realização da Ação Cultural em parceria com a CECEL e com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, boa noite a todos e todas e todes. Sou Silvia Machado, vocês já sabem, já me conhecem. E hoje a gente está com uma convidada super especial para tratar de um tema muito importante, que é gestão pública para uma cidade criativa. E essa convidada especial vai dar essa aula, essa palestra, e é uma especialista no assunto. E essa aula, ela compõe a nossa disciplina 3 do nosso curso Gestão Pública da Cultura. Então, antes de eu chamar a nossa convidada, que eu sou super fã, admiro muito, principalmente durante todo o meu período de graduação, eu vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês perceberem o quão especial está essa nossa noite de hoje. Professora Ana Carla Fonseca Reis é doutora em Arquitetura e Urbanismo, com a primeira tese no Brasil sobre cidades criativas pela USP, mestre com um louvor em Administração de Empresas, também pela USP, administradora pública pela FGV São Paulo, economista pela USP e com MBA pela Fundação Dom Cabral.
É consultora e conferencista em 5 línguas, 229 cidades e 32 países. Preside a empresa Garimpo de Soluções, pela qual coordenou vários planos estratégicos de economia criativa no Brasil e no exterior, a exemplo do primeiro Plano Regional de Economia Criativa do país, da Gosto de Ser do Ribeira, e da marca Território do Vale do Jequitinhonha, além de ter atuado para a ONU e o BID, e junto a mais de 250 instituições e empresas privadas. Autora de livros pioneiros em economia da cultura, economia criativa e cidades criativas, tema do qual é uma das precursoras no mundo. Foi agraciada com o Prêmio Jabuti em economia e finalista em urbanismo. Venceu o Prêmio Cláudia 2013, em negócios e foi apontada pelo jornal Eu País como uma das 8 personalidades brasileiras que impressionam o mundo. Em 2021, comemorou os 18 anos da Garimpo de Soluções, com a criação do Instituto Garimpo de Soluções, braço de desenho e realização de projetos exploratórios. Então, é com esse currículo fenomenal que eu chamo a nossa palestrante de hoje, que é a professora Ana Carla Fonseca Reis, para falar sobre gestão pública para uma cidade criativa. Boa noite, professora. Boa noite, professora Silvia, muitíssimo obrigada pelo convite. Fiquei aqui sem fôlego de ver a envergadura do que vocês estão fazendo junto aos municípios, porque 18 meses e com acompanhamento, enfim. Então, fico muito feliz de ver como essa agenda está crescendo no Brasil, contribuindo para que cada singularidade dos nossos territórios consiga se mostrar de uma outra forma, e com uma articulação em rede, né, porque o fato de vocês terem tantos municípios participantes certamente contribui muito para isso. Então, espero colocar um grãozinho de areia nessa construção que vocês estão fazendo junto a pessoas tão bacanas, que estão aqui às 7 da noite daí, pulando o jantar, com o filho pulando no colo, etc., para assistir uma aula. Espero fazer jus aí ao tempinho que vocês estão tolhendo as famílias. É verdade, é um desafio. Lembrando a todo mundo que essa aula vai ficar gravada lá na nossa plataforma virtual de ensino, e todas as dúvidas coloquem nos comentários aqui do nosso canal do YouTube, que ao final da palestra da professora eu vou selecionar as perguntas e a gente vai tratar um pouquinho sobre essas perguntas, tá? Então, com vocês, a professora Ana Carla Fonseca Reis. Muito obrigada, professora Silvia, é um prazer de novo estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada a vocês pela paciência, pelo entusiasmo, pela excelência, porque eu acho que é a partir dessa garra que cada um traz que a gente vai mudando os territórios, né? Eu sou apaixonada pelo Brasil, pelos vários Brasis que a gente tem, que fazem uma composição única no mundo, e eu acho que a gente tem uma riqueza que a gente mesmo desconhece ainda. Quanto mais eu entro o Brasil adentro, mais eu me encanto, e eu acho que cada um de nós acaba sendo muito embaixador da sua terra, né, da sua aldeia, do seu território, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. A professora Silvia já me adiantou aí no que diria a respeito ao meu currículo. Eu acho que vale vocês terem isso em conta, porque é um viés de olhar que eu acabo trazendo, né. Eu tenho essa formação que é muito sinuosa, enfim, entre várias formas de várias carreiras, né, várias disciplinas. Eu trabalhei em multinacionais durante muito tempo, morei fora por vários anos, e lá mesmo eu resolvi que era a hora de criar a Garimpo de Soluções. Daí eu criei, fiquei 2 anos ainda para voltar para o Brasil, e há 16, de fato, a Garimpo entrou em campo. E ela já entrou com a lógica de ser uma empresa que adiantasse um pouco essa agenda da economia da cultura, da economia criativa, do enlace entre cultura, turismo, meio ambiente, desenvolvimento, no que agora a gente entende muito como impactos multissetoriais. E eu vou terminar essa nossa fala aqui com uma novidade para vocês, que eu acho que vocês vão curtir, de um projeto que a gente lançou para uso gratuito dos gestores culturais do Brasil inteiro, lançou ontem à noite, então está aqui fresquinho, saindo do forno.
E eu queria, então, compartilhar aqui uma apresentação. Quem já tiver assistido alguma palestra minha, sabe que... Aqui de vídeo, não, aqui de vídeo. Compartilhar. Sabe que eu trabalho essencialmente com fotos, enfim, a gente mexe muito com casos reais, mesmo quando é para discutir algum conceito, a gente se vale muito de experiências empíricas, da prática. Foi só eu falar para a professora Silvia que eu já estava versada aqui no StreamYard, e pronto, e ele me apronta essa folia aqui. Deixa eu ver se eu colocar aqui direto na apresentação, se vocês vão ver. Silvia, eu perco agora vocês, não consigo vê-los, então você, por favor, vá me pautando. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Já entrou? Sim, já entrou sim, tá tudo certinho. Maravilha, então tá bom. Bom, temos aqui um mundo de slides. Se fosse por mim, que sou tagarela, vocês ficariam aqui presos até amanhã, no café da manhã, a gente estaria aí comemorando com um delicioso café regional. Mas eu vou passar rápido, vocês vão ver que eu passo rápido por vários dos slides, porque eu acho que é mais bacana, já que vai ficar gravado, vocês terem mais informações e depois poderem voltar ao vídeo, ouvir de novo, pegar referência e ir atrás de mais detalhes do que lhes interessar, do que eu ficar tida 1, 2, 3 experiências em mais profundidade. E claro que a gente vai conversar depois no debate, ainda que brevemente, acerca do que para vocês eventualmente não tenha ficado claro. Então, o que eu acho que é bacana a gente trazer como fio condutor dessa nossa conversa? Primeiro, entender o que a gente traz das cidades diante desse período de pandemia e antes disso até, do que é mais estrutural e do ritmo que a gente vem tomando nas cidades, e a partir disso, como é que a gente vai para frente numa lógica de cidades criativas, que claramente aqui a gente vai definir, pelo menos com uma proposta de conceito. Por que as cidades não são mais como era antigamente? Por uma série de conjuntos de coisas. Mas para a gente partir de um ponto, eu queria trazer esse das singularidades, né? Que eu acho que é muito do que essa foto acaba expressando. A gente tem ali um conjunto de coisas que são muito parecidas e algo que se destaca. Esse algo que se destaca, para alguns gera desconforto, mas para a vasta maioria chama a atenção. E é isso que já se destacava no chamado antigo normal, ou seja, até há 2 anos. Se a gente for um pouco mais atrás com isso, e pegar uma linha do tempo, esse é um gráfico do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e eu gosto muito dele, porque ele mostra nessa linha do tempo, que vai aí de 1900 até 2010, portanto, pausado por todas as décadas, e no outro eixo, vocês veem o tempo que demorou para que cada uma das tecnologias que ele apresenta fosse adotado em massa. O que ele quer dizer com isso? Se a gente for da esquerda para a direita e de cima para baixo, a gente vai ver ali telefone. E a gente pensa lá no tempo dos Afonsinhos, né, muito antigamente, os filmes em branco e preto, em que alguém ia lá, pegava o telefone de parede, de madeira, falava, telefonista, por favor, ligue para o número 123, né? E hoje a gente tem um mundo de celulares aí com 9 dígitos. Para que a gente passasse desse momento de difusão do telefone lá, e aí vocês vão seguir a linha azulzinha, antes de 1900 até o que a gente tem hoje, que é um platô, né? A gente tem ali uma linha reta já de adoção da telefonia. Olhem o tempo que levou. Mesma coisa com a eletricidade, com os automóveis, com rádio, com a geladeira. Eu me lembro das histórias de quando eu era pequena, minha mãe contava de quando ela era pequena, na casa da avó dela, que, enfim, ninguém tinha geladeira, ou pouquíssimas pessoas tinham geladeira, né, os mais abastados, então passava o vendedor de gelo e colocava no tanque, enfim, parece uma coisa de um outro mundo, né? E uma pessoa da idade da minha mãe acompanhou essas transformações tão repentinas, como provavelmente vocês têm aí nas suas histórias de família também. O bacana desse gráfico é que a gente percebe que conforme o tempo vai passando e a gente vai chegando aqui nas últimas décadas, mal a gente lança alguma coisa, uma tecnologia, por exemplo, TVs em alta definição, redes sociais, os smartphones, os tablets, eles já entram numa linha quase que vertical. Então, não é todo mundo que tem acesso a isso, mas quem tem já pega um fogo, né? O que quer dizer isso? Que hoje muito do nosso ritmo e muito do que a gente consome como pensamento, como desejo, como compra efetiva, como participação, vem pautado pelas tecnologias digitais, né? A chamada revolução digital. Então, a gente mal
enfim, lança um produto ou serviço super diferente, depois de alguns meses já tem ali um monte de cópias, não tem mais aquela pausa, né, do inovador, e fala, ufa, fiz tanto, agora deixa eu tomar um fôlego antes de uma nova proposta. Tudo ficou muito acelerado, eu acho que vocês vão concordar comigo, a gente corre, chega ao final do dia, parece que quanto mais a gente correu, menos a gente conseguiu alcançar, e aquela listinha de coisas que a gente tinha para fazer, chegou ao final do dia, ela só cresce, né? Isso vai dando um monte de impactos, a gente vai falar de alguns deles no que é de cada um de nós, pessoalmente, inclusive em termos de saúde mental, mas do ponto de vista das cidades, das propostas de cidades, de quanto a gente conhece a cidade, de quanto a gente divulga, a gente tem aqui um prato cheio de colocar a nossa cidade no mundo digital e ela ser mais conhecida por um conjunto enorme de pessoas, muito fora do Brasil, inclusive. Por outro lado, não é colocando mais no mesmo que a gente vai chamar a atenção dos outros, né? Então, o que o território da gente, de fato, tem de singular? E a gente vem de uma lógica que, felizmente, nos últimos anos começou a mudar, mas para muitos ainda é presente, de todo mundo querer ser Barcelona, todo mundo querer ser o Rio de Janeiro, todo mundo querer ser alguma cidade mais em evidência. Só que não adianta nada a gente se apresentar como uma cópia de outro lugar que não tem nada a ver com a gente, né? Então, quando a gente fala de cultura, de identidade, de turismo cultural, mesmo de inovação, o que chama a atenção é o que é mais especial, diferente, singular, as singularidades, como a gente fala, no território da gente. Isso vai guiando a gente ao longo dessa conversa. A gente tem vários desafios, né? Tem desafios novos, que na verdade nem são tão novos assim, mas a gente não os entendia como desafios, por exemplo, mudança climática, né? A gente não começou a mudança climática agora, a gente está tendo aí o impacto de décadas e décadas de mudanças, mas só agora a gente percebe o tamanho do imbróglio em que a gente se meteu. Os novos, né? Dentro dessa mesma lógica, a gente começa a ver fotos de ilhas, de praias intocadas, enfim, onde ninguém mora, que recebem aí dejetos que estão no mar, e estimativas de que daqui a poucos anos o mar vai ter mais plástico do que peixes, enfim, então a gente percebe que realmente nesse crescendo a gente foi acumulando um monte de desafios. E essa imagem aqui, não se assustem, porque ela é toda muito embaralhada, e é justamente o embaralho que eu queria mostrar para vocês. Esse é um estudo feito anualmente pelo Fórum Econômico Mundial. E como que eles fazem isso? Eles conversam com todo mundo que manda muito bem em termos de previsão de tendências, em estudos vários, os grandes gurus, a galera que está, enfim, conduzindo grandes empresas, que, portanto, está tentando enxergar os vários futuros para poder se situar, enfim. E depois eles fazerem esse mapeamento mais qualitativo, conversando com gente que está sempre muito antenada, eles fazem todo um levantamento com base quantitativa, ou seja, agora vamos ver como é que isso se apresenta na opinião de muitas pessoas. E nessa mistura, nessa metodologia muito própria, eles acabam identificando quais são os grandes riscos que podem colocar a humanidade em polvorosa e qual é a tendência de que esses riscos venham a ocorrer. E aí eles pegam, como vocês observam no rodapé do lado direito, cada cor é relacionada a uma, entre aspas, área de saber ou um setor, digamos assim. Então, o que é econômico fica em azulzinho, o que é ambiental fica em verdinho, geopolítico em laranjinha, social, onde entra, inclusive, cultura, em vermelho, e as questões tecnológicas em roxo. O que a gente observa aqui é que tem algumas letras que são maiores, né, o corpo da letra, como, por exemplo, instabilidade social profunda, que é o que mais se destaca, esse vermelhinho aqui, quase no centro da tela. E aí a gente tem outros, com maior o tamanho da letra, mais provável é que essa questão se mostre de uma forma presente. Acho que instabilidade social profunda a gente não vinha acompanhando no ritmo em que está há muito tempo, né? No Brasil, fora do Brasil, em tudo quanto é canto do mundo, na Síria, na Ásia, na Hungria, enfim, Estados Unidos, daí vai. E aí, outra coisa que é legal da gente perceber é que cada uma dessas cores está muito unida às demais. Então, para a gente falar de instabilidade social profunda, a gente tem que falar de subemprego e de desemprego, que está em azulzinho mais à direita, abaixo dela. A gente tem que falar em um roxinho aqui, que são as consequências adversas das
tecnologias, né? Volta e meia tem um escândalo de roubo de dados, de manipulação de alguma coisa, da gente estar com o celular e instalar em um software, especialmente quem é ativista, quem é jornalista, enfim, para pegar todos os dados. Então, a gente está numa nova fase, que é essa da tecnologia digital, em que tudo é muito inovador, tudo é muito diferente, tudo é muito improvável, e a gente tem que aproveitar, dentro dessa grande bagunça, duas coisas. Como a gente pode se beneficiar disso, claramente, e como a gente pode estabelecer relações improváveis entre cultura, economia, turismo, meio ambiente, porque o que a gente está percebendo desse gráfico, dessa imagem, enfim, é que a gente não vai conseguir resolver nada se não trabalhar um conjunto de coisas, se não tiver uma visão mais sistêmica das coisas. E deixar de pensar a cultura separada do meio ambiente, separada do desenvolvimento, separada de tecnologia, porque hoje o que a gente percebe é que está tudo muito interligado. E daí a gente olha esse emaranhado de coisas e fala, Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso, né? E, ao mesmo tempo, traz um alento, espero que traga a vocês também, para mim traz, de falar, poxa, mas tudo é tão castelinho de cartas, se eu mexer em alguma variável dessas, todo o conjunto vai mexer, né? Então, a gente percebe que mesmo, às vezes, sentindo que a gente faz um trabalho de formiguinha, a gente tem um impacto, porque tudo é muito interligado. Então, guardem isso, a gente vai falar disso mais para frente também, e vocês vão ver que tem temas que são recorrentes aqui na nossa conversa. Porque é justamente aí que estão as oportunidades. E por que a gente defende a economia criativa como algo muito potente para a transformação dos territórios? Como vocês sabem, a economia criativa é um tema que não tem uma visão hegemônica, não tem uma visão uníssona do que seja a economia criativa. Cada um pega ali um conjunto de coisas em cima de uma base comum. Essa base comum, via de regra, é o que se convenciona dizer que a economia criativa compreende produtos e serviços que se valem da criatividade para gerar valor agregado. Então, a gente tem de artes e cultura, a ciência e tecnologia. Eu uso a criatividade humana para conseguir conceber alguma coisa que é entendida como um valor diferente. É uma festa típica, é uma música, é uma produção audiovisual, é uma pesquisa científica. Nada disso consegue ir adiante sem criatividade humana, né? Depende essencialmente de criatividade humana. Já escreveram 912 milhões de livros, sei lá eu quantos, mas aquele livro que eu estou escrevendo agora, nunca ninguém escreveu. Aquela peça de teatro, aquela festa tradicional, enfim, cada um deles já foi representado N vezes, mas daquela forma, naquele momento, para aquelas pessoas, com aquele grupo, nunca foi feito. E tudo isso acaba tendo uma singularidade. Só que, a nosso ver, pelo menos aqui na Garimpo de Soluções, trabalhando já há quase 20 anos com essa questão, a gente entende que, por um caso do Brasil, por exemplo, muito especialmente, por conta de todas as distâncias estruturais que a gente tem, socioeconômicas, geográficas, enfim, não adianta a gente falar de economia criativa se a gente não trouxer a isso outras duas questões. A primeira delas é o valor compartilhado. E o que é o valor compartilhado? É como a gente consegue distribuir esse valor agregado ao longo da cadeia. Exemplo clássico dessa história. A gente tem ali uma artesã que faz um trabalho incrível de renda, de crochê, do que for. E aí vai lá alguém, compra aquilo na Bacia das Almas, incorpora numa blusa, num vestido, numa calça, e vende em um grande desfile a uma pequena fortuna. A gente está desenvolvendo, de fato, território com isso? Não, né? O valor daquilo é reconhecido por alguém, por um elo dessa cadeia, mas seja um gargalo de distribuição, de difusão, de visibilidade, o que for, tem alguém ganhando muito dinheiro e o resto da turma que está ali sendo esfolado, né? A gente não consegue sustentar isso numa lógica de desenvolvimento. Então, no nosso entender, a economia criativa só funciona se tiver um valor agregado e um valor compartilhado ao longo da cadeia, né? Porque senão ela arrebenta muito facilmente. Aquela senhorinha vai chegar uma hora que vai falar, bom, eu não consigo pagar as contas com isso, deixa eu fazer alguma outra coisa, porque com isso não está dando, e todo mundo fica a ver navios. E o outro valor é o valor percebido, que é como a gente é capaz de contar as histórias que estão embutidas nesses produtos e serviços criativos. E aí eu dou um outro exemplo. Vocês já devem ter passado pela experiência de chegar a alguma loja, ver algum artesão, passear por uma estrada e ter alguém vendendo alguma coisa
digamos, um vaso. E daí vocês chegam lá e falam assim, nossa, que vaso bacana, bonito o vaso, né? A cor da argila é legal, ele parece ser resistente, ele tem um design diferente. Ah, eu gostei desse vaso, quanto custa? E a pessoa fala, custa X. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a gente parar lá na estrada, falar, nossa, que vaso bacana, a cor é bonita, quanto custa? E antes da pessoa dizer quanto custa, ela fala, não, mas você não tem noção do que seja esse vaso. Deixa eu te contar. Esse vaso tem uma argila que vem de um barreiro, que fica lá à beira do rio X, que foi, enfim, teve uma história lá super bacana que se desenvolveu, quando fulano encontrou Beltrana, e daí pegam esse barro, e esse barro é socado, depois vira pó, e criam toda uma história verídica, via de regra, às vezes um pouco, digamos, elaborada, mas tem toda uma narrativa por trás dela, tem todo um storytelling, como se costuma chamar, em que a gente vai envolvendo a pessoa que está olhando aquele vaso para ela também ser copartícipe dessa história. A gente vai convidando a pessoa a participar desse enredo. Muito mal comparando, né? Se vocês pensarem no que é um Big Brother da vida, todos esses programas em que a gente vai se metendo na vida do outro, etc., as novelas mesmo, é muito esse apelo que tem, né? Da gente estar lá participando de alguma forma, achando isso, achando aquilo, dando palpite, xingando, etc. Por que a gente não usa mais disso nos nossos produtos, nos nossos serviços, nas nossas experiências criativas? Então, para a gente, de fato, utilizar economia criativa como um eixo de desenvolvimento de um território, portanto, levando a história de cidades criativas, a gente precisa fazer conciliar esses três valores, né? Ser muito craque em gerar valor agregado a partir da criatividade, reconhecendo o valor que aquilo tem, que não é mais do mesmo, que é uma coisa diferenciada, compartilhando esse valor ao longo da cadeia, e como gestores públicos, vocês têm isso certamente muito presente, e trabalhando essa capacidade de contar as histórias por trás daquilo, né, de mostrar o valor por trás do preço, para que não seja visto justo como algo que é mais do mesmo. E aí, quando a gente olha as cidades que se apresentam como criativas, eu poderia ter trazido aqui 10 imagens como essa, só de cidades que se apresentam como criativas, ou que gostam de ser criativas, ou que acham que são criativas, enfim, de Buenos Aires a Lima, de Paris ao Rio, de Londres a Santiago, de Milão a Tóquio, né? Mas o que elas trazem em comum? O que de fato é uma cidade criativa? E aí eu trago para vocês uma experiência que a gente teve, que foi muito enriquecedora para a gente, e pelos feedbacks também para todo mundo que participou. A Garimpo é uma empresa pequenininha, mas é muito atrevida, né? A gente provoca bastante e a gente é muito inquieto. Então, nos idos de 2004, 2005, talvez, quando começou a surgir a temática de cidade criativa, a gente falava, caramba, mas o que é uma cidade criativa, né? E aí a gente convidou colegas de países tão diferentes como Colômbia, África do Sul, Taiwan, Holanda, enfim, que trabalhavam com algo chamado cidade criativa, para dizer, poxa, mas você que trabalha com isso, o que você entende por cidade criativa? Qual é a escala de uma cidade criativa? O que a caracteriza? Como é que se dá a governança dentro desse contexto? Enfim. E todo mundo participou desse estudo, voluntariamente. Então, a gente organizou voluntariamente, analisou, enfim, e eles contribuíram com um texto no qual a gente, tendo um conjunto de 16 textos de 13 países, a gente conseguiu compará-los e ver o que havia de característica comum, independentemente do nível socioeconômico do país, da disparidade de escalas de cidades, havia cidades muito pequenininhas, cidades muito grandes, megalópolis, do nível de experiência da pessoa. Então, a gente teve desde um Jaime Lerner no Brasil, saudoso, a um jovem professor da Universidade de Turim, jovem mais brilhante, que teve ideias muito interessantes, e comparando, portanto, tudo isso que era muito diferente, a gente descobriu que havia, porém, 3 características norteadoras numa cidade criativa, comuns a todo mundo, né? A todos esses trabalhos que a gente conseguiu elencar. E isso ficou tão legal que a gente acabou editando um livro, ao qual vocês podem ter acesso no site da Garimpo de Soluções, se vocês forem na pastinha chamada Livros. É um livro que está disponível para download gratuito, assim como vários outros que vocês vão encontrar lá, chamado Cidades Criativas Perspectivas. Todos os livros editados pela Garimpo foram trabalhos voluntários que a gente fez para download gratuito mesmo, então sirvam-se à vontade.
E quais são essas 3 características? A primeira delas são as conexões. E a conexão é uma palavra tão linda, né, tão brilhante, tão sonora também, porque pode ser conexão entre público, privado, sociedade civil e academia, muito analógico do curso que vocês estão fazendo, conexão entre a história da cidade, portanto, os seus alicerces identitários, os seus símbolos, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Cada vez mais a gente vai reconhecendo que é importantíssimo conhecer de onde a gente vem para poder ver para onde a gente vai. A mesma lógica vai para as cidades, né, para os territórios, de modo geral, conexões entre cidades de um mesmo território, que muitas vezes tem uma história comum, uma bacia cultural compartilhada. Então, como é que a gente vai urdindo essas várias conexões? E o exemplo que eu trago daqui, que eu acho muito singelo, muito bonito, muito potente, vem do Peru, aí pela nossa amiguinha Lhama, e vinculado à gastronomia. Isso é quase uma covardia, né? Porque eu não sei quantos de vocês já jantaram, provavelmente poucos, então aqui a gente vai falar de comida, mas depois a gente muda o tema. Então, prepare-se. E o Peru é muito conhecido pela gastronomia, só que é muito conhecido pela gastronomia hoje. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui para o Peru, isso em 90 e X, de mochileira, etc., fazer aquelas viagens para Machu Picchu e tal, não se falava da gastronomia do Peru como se fala hoje, né? Pelo contrário, o Peru era um país ainda muito instável, ele tem vais e vens, né, muito instável do ponto de vista político, o Sendero Luminoso era muito presente ainda, enfim, tinha toda uma história de não sair muito do lugar turístico, porque senão é perigoso, enfim. E, passado pouco tempo, a gente vem cada vez mais acompanhando o Peru vinculado à gastronomia, a Lima, capital mundial da gastronomia pela Unesco, um monte de coisas de gastronomia. A gente fala Peru, as pessoas já salivam de como é delícia de gastronomia. Como se deu esse processo? Porque, na verdade, a gastronomia, os ingredientes, aqui a gente tem alguns dos tipos de batatas deles, né, os tubérculos de modo geral, sempre estiveram lá. Mas eles reempacotaram isso por uma outra forma. E esse processo que eu acho que é muito legal, porque é claro que a gente não vai copiar o que os outros fazem, mas a gente pode se inspirar nesses processos em cima dos elementos que eles conciliaram para aprender com o que deu certo e o que não deu, inclusive. Então, primeiro o que eles fizeram foi, a partir de um grupo de chefes de cozinha muito inquietos pelo fato de a gastronomia peruana não ser reconhecida em sua riqueza, né, deles terem restaurantes internacionais, etc., mas a gastronomia peruana em si não ser compreendida na sofisticação que ela tem de ingredientes, das centenas de tipos de tubérculos, de uma comida que pega ingredientes da montanha ao mar, em pouco tempo, inclusive, de deslocamento, com coisas que só lá tem, inclusive como herança de uma diversidade cultural que acolheu povos de distintos cantos do mundo, enfim, muito como a gente tem também, né? Eles falaram, não, a gente tem que organizar isso e a gente tem que colocar a gastronomia peruana no lugar que é seu por direito. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente só vai conseguir fazer isso se a gente organizar a cadeia. O que é organizar a cadeia? É fazer com que, e aí é um diagramazinho que eles, inclusive nessa Sociedade Peruana de Gastronomia, que é a APEGA, elaboraram. Olha, o restaurante tem que entender que ele tem uma relação com o ambulante que ele tem com o turista que ele tem com a padaria, a agricultura, a pecuária, a pesca, os terminais de caminhão, os distribuidores, o varejista, o atacadista, as instituições de governo, as instituições de educação, né? Não adianta eu ter tudo isso se eu não tiver um polo de educação voltado à gastronomia, do grande chefe de cozinha ao chapeiro, se eu não tiver um consumidor que valorize isso. Então, organizar a cadeia significa armar esse quebra-cabeças e ver o que já está em ordem, o que está bacana, o que está fortalecido e o que não está. Porque a gente não consegue fazer com que a água flua por um cano se esse cano estiver dobrado, né, que nem a mangueira. Então, como é que a gente desengargala isso? Como é que a gente entende os elos da cadeia que estão ali estrangulados para conseguir, resolvendo isso, dar fluidez a essa cadeia? E foi o que eles fizeram, né? Então, para resumir, claro, uma longa ópera, porque a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando do caso do Peru, eles começaram organizando essa cadeia, fazendo com que todo mundo se reconhecesse como parte do mesmo contexto, nesse quebra-cabeças, vai nesse leguinho. E aí, quando eles tinham isso mais elaborado, entendendo quantos atores participavam dessa cadeia,
qual era a remuneração, qual era o nível de educação, o que estava faltando e daí para frente, articulando setores como para a gente seriam, digamos, o SENAC, o SENAR, o SEBRAE, todo mundo. Eles falaram, agora a gente precisa dar uma cara visível a isso. E a cara visível que eles encontraram foi uma feira de gastronomia que ocorria anualmente, eles pararam, claro, durante a pandemia, não sei, espero que consigam voltar, chamada Mistura. E a lógica deles de Mistura era ser uma feira de gastronomia diferente, em que a gastronomia era, na verdade, uma desculpa para reunir todo mundo. Para reunir desde os plantadores de batata do campo, que chegam com as suas roupas típicas, porque é o que eles usam no dia a dia, e que não falam muitas vezes espanhol, ou falam mais, porque falam o idioma ainda das tribos indígenas originais, né, o Quechua em especial, enfim. Então, desde as pessoas que estão plantando, aos grandes restaurantes, aos chefes de cozinha, os chefes de cozinha do mundo inteiro, inclusive, se reúnem na Mistura para se capacitar e para capacitar os demais, para se encontrarem, trocarem figurinhas. E a gente é convidado a participar dessa festa. E tudo é muito justo do ponto de vista de valorização. Então, do grande restaurante badalado à merendeira de escola, tem concursos, em quem consegue dar um nó em pingo d'água com os ingredientes, por exemplo, que recebem, como é o caso do concurso das merendeiras da escola, fazer uma comida gostosa, saudável, que a criança lamba o beiço de comer, enfim. E cada um desses pavilhões é dedicado a um tipo de comida. Então, tem lá o mercado dos produtores, mas tem a tenda dos churrascos, tem a tenda dos peixes, tem a tenda das sobremesas, e daí para frente. E é um grande encontro em que todo mundo se reconhece como parte dessa cadeia, e a gente, que é turista, enfim, se delicia literalmente com tudo, inclusive porque eles vão entremeando as tradições gastronômicas com as tradições musicais, as tradições folclóricas, com as danças, enfim, com tudo isso. Que é muito diferente do que a gente costuma encontrar como uma feira de gastronomia, né? Em que vão lá, enfim, 10, 12, daí tem sempre o pastel, o hot dog, daí uns 2 ou 3 que tem a ver com a comida tradicional, mas a gente desvincula isso de um contexto maior. Então, o que eu acho muito legal, independentemente de ser gastronomia, de ser música, de ser dança, de ser teatro, do que for, é como eles conseguiram representar essa cadeia, primeiro articulando isso tudo e depois dando-se a ver. Para vocês terem uma ideia, quando o Mistura começou a ser organizado, ele era feito num campo de futebol, no estádio de futebol. O estádio ficou pequeno, então eles tiveram que levar para a praia para dar espaço para todo mundo. Tanto foi crescendo. E virou um ícone internacional. A gente foi, enfim, para ver de perto, para poder falar mais a respeito. E vira uma mini Nações Unidas, gente, de tudo quanto é canto do mundo, fortalecendo essa questão da gastronomia peruana. Além de conexões, disso de conectar os elos da cadeia, de conectar o Peru ao resto do mundo, enfim, as áreas do país, a gente tem como segunda característica as inovações. Uma cidade criativa é uma cidade que se reinventa. E aí eu queria trazer para vocês uma experiência que, inclusive, a professora Silvia mencionou, de um projeto que a gente desenvolveu chamado Da Gosto Ser do Ribeira, porque é um conjunto de... É um território, na verdade, que abrange 21 cidades do estado de São Paulo, no sul de São Paulo, e 9 cidades do Paraná. É um território compartilhado, que é justamente o percorrido pelo rio Ribeira, que é um rio pelo qual muito da história do Brasil, inclusive, começou, porque há menções a Cananéia, que é a cidade mais ao litoral, assim, junto com o Iguape, do Vale do Ribeira, ali onde desemboca, inclusive, a foz, onde tem a foz do rio. Há remissões à Cananéia desde antes de 1500, lá nos mapas do Vaticano e afins. Só que é uma região que tem uma história muito bonita, né? O primeiro ciclo do ouro, inclusive, começou pelo Ribeira, por isso a gente tem registro, porque é onde o ouro era registrado, tem Eldorado, enfim. E esse ouro todo descia pelo rio Ribeira, era exportado pelo Porto de Iguape, ia para Buenos Aires, ia para a Europa, passava por Santos, tinha uma vida toda própria. Só que aí, enfim, quando foi o declínio do ciclo do ouro, o ouro foi descoberto em Minas, era mais fácil, era mais opulento, era mais pródigo, inclusive, essa região caiu em ostracismo, caiu em esquecimento. Os vilarejos que tinham sido formados pelos garimpeiros, inclusive, continuaram, óbvio, né?
inclusive a maior região de quilombos do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, muito de cultura tradicional, nessa mistura africana, indígena, europeia, enfim. Depois recebeu a maior leva de imigrantes japoneses do Brasil, que também entraram pelo rio, e essa região só desabrochou novamente quando começou a ser feito o cultivo de arroz. E aí foi um outro grande ciclo, consta, inclusive, em vários relatos, que a região era tão próspera que as mulheres borrifassem ouro em pó no cabelo para ficarem mais bonitas. Tinha no início dos tempos da aviação, um avião que ia do Rio de Janeiro a Iguape, enfim, a primeira casa de fundição, aliás, eu esqueci de falar, do Brasil fica em Iguape, é o maior patrimônio arquitetônico tombado do estado. Só que esse ciclo do ouro acabou também acabando. E por que ele acabou? Acabou acabando é ótimo, né? Mas por que ele se encerrou? Porque teve um inspirado lá, vereador, que resolveu propor fazer um atalho no rio. O Rio Ribeira dava uma voltinha, assim, de algumas dezenas de quilômetros até chegar ao porto. Ele falou, olha, se a gente fizer um atalho nessa voltinha, a gente vai conseguir economizar tempo, vai conseguir economizar, claro, trabalho, e vai ser melhor para exportar. E todo mundo achou uma ideia genial. Pô, vamos fazer um atalho no rio, né? Porque faz uma voltinha, a gente corta esse U. A questão é que eles fizeram esse atalho com 2, 3 metros de largura, que era o suficiente para passarem as chalanas, carregando o arroz, e com a força desse rio, porém, hoje a gente tem, isso foi há um século praticamente, a gente tem trechos desse rio com 200, 300 metros nesse atalho, que é o que agora se chama Valo Grande. E com isso tudo, o rio ficou assoreado. Então, como não havia estradas, o rio era o grande caminho, esse rio assoreado significou que não tinha mais como transportar mercadoria, e de novo a região inteira caiu em esquecimento. A ponto de, até hoje, todo mundo, inclusive no estado de São Paulo, tender a falar da região como a região mais pobre do estado, é o mais baixo IDH do estado, ali é muito pobre, etc. Só que quando a gente olha a região do Vale do Ribeira, é pobre, mas a gente não vê criança na rua, a gente não vê ninguém morrendo de fome. Ele é baixo em termos de IDH, mas é de uma riqueza na lógica da economia criativa gigantesca, tanto ambiental, há municípios que têm 90% de área de Mata Atlântica preservada, é a maior faixa contínua de Mata Atlântica do país, inclusive, quanto cultural, porque pelo fato desses municípios todos terem ficado isolados, digamos assim, né, com dificuldades de comunicação, eles mantiveram as suas várias tradições e o encontro dessas tradições. Lá a gente come sushi de manjubinha, a gente come tempurá de folha de Mata Atlântica, é uma coisa muito doida, maravilhosa. Só que as pessoas de lá, durante décadas e décadas e décadas, ouviam de seus pais, de seus avós, os caiçaras, os quilombolas, os descendentes dos europeus que viraram ribeirinhos, que para ser alguém eles tinham que sair desse território, porque dali eles não iam conseguir, né? As cidades pequenas, nossa, aqui imagina, como talvez alguns de vocês reconheçam no vocabulário das pessoas, tem que ir para outra cidade, tem que ir para a cidade grande, tem que sair daqui. Mas o que eles perceberam a partir de todo esse processo de escuta que a gente estava fazendo e o que a gente ouvia também? Que não adiantaria a gente fazer um plano de economia criativa, ou seja, com uma lógica de diversificação de base econômica, sem reforçar a autoestima, o pertencimento desses valentes, como cunhou o meu sócio, o Alejandro, essas pessoas tão valorosas, tão guerreiras, tão sabidas, tão sábias que lá estavam, que lá moram, esses valentes do Vale do Ribeira, para que eles fossem os protagonistas desse Vale do Futuro, né? Então, a gente desenvolveu um projeto que, ao mesmo tempo, trabalhava a autoestima e ia entendendo para onde a gente poderia lançar novos caminhos econômicos. Para vocês terem uma ideia, a gente percorreu 21 municípios, em 2 meses fizemos 12.800 quilômetros de estradas, e estradas que vão combinar que são estradas tipo essa, assim, e trabalhamos com 105 fornecedores locais, pessoal dos vídeos, das fotos, tudo que a gente poderia contratar, lógico, de serviço local a gente contratava, e a gente começou fazendo entrevistas com 97 profissionais referenciais no Vale do Ribeira. Então, assim, desde algum prefeito mais inspirado até a parteira, o pessoal que organizou os empreendedores para fazer um hub criativo, quem de fato faz a diferença no território. E aí já foi uma inovação dentro do que seria um plano de economia criativa.
Além disso, a gente fez oficinas com 250 empreendedores, agentes de transformação, gestores públicos, criou essa logomarca que para a gente exemplifica muito do que é o Vale do Ribeira, que traz o território em toda a sua riqueza de ouro, de verde, das águas, enfim, o calor das pessoas. E aí a gente começou a também fazer umas inovações dentro de uma metodologia que já se pretendia inovadora. Por exemplo, a gente fez uma oficina, estou com fome, uma oficina com todos os candidatos a prefeitos, porque isso ocorreu, esse projeto foi no ano passado. Então, a gente teve ali a finalização do projeto logo antes das eleições. E a gente fez uma oficina com todos os candidatos a prefeitos dos 21 municípios do Vale do Ribeira Paulista e os colocou ali para apresentar o plano. Eu já vou falar um pouquinho mais do plano. E a gente pegou o compromisso deles de que, uma vez eleitos, eles implementariam o plano do Vale do Ribeira, esse da Agosto C do Ribeira, que foi um plano, na verdade, desenvolvido de forma colaborativa com os empreendedores, com as pessoas que a gente escutou, com as pessoas com as quais a gente conversava. E todos eles assinaram a chamada Carta do Ribeira, comprometendo-se a, se eleitos, implementar esse plano. O plano também está disponível no site da Garimpo para download gratuito, inclusive a identidade visual dele é toda contextualizada com elementos do Vale do Ribeira, e a gente pegou como eixos condutores 3 deles, né? O turismo, a alimentação, que mexe com gastronomia, com culinária tradicional, enfim, com ingredientes de lá, e o artesanato. E para a gente não ficar tempo demais falando dele, eu só vou pontuar que a gente odeia plano com amor por gaveta, né? A gente não aguenta mais plano que vai parar na gaveta. Então, a gente só faz planos que sejam muito práticos, que sejam muito propositivos. E como esse plano foi sendo costurado pelas pessoas, e aí a gente também ia chamando o SEBRAE, ia chamando a Secretaria de Agricultura, ia chamando o Governo do Estado, ia chamando todo o consórcio intermunicipal, ia discutindo com eles, a gente fez 25 ações desses eixos e de alguns eixos complementares, e cada uma das ações já nasceu com padrinho, né? Porque assim, claro que nenhum município como a prefeitura, nem uma secretaria isoladamente, nem um SENAC, nem quem fosse, ia conseguir tocar tudo sozinho. Mas a gente queria que cada um deles tivesse paixão e visse a afinidade com determinadas ações. Esse é um projeto que foi desenvolvido por pedido do SEBRAE, inclusive, e desenvolvido muito em parceria com o consórcio intermunicipal do Vale do Ribeira. Então, para vocês terem uma ideia de como a coisa, uma vez lançada, foi pegando fôlego, justamente por essa metodologia inovadora e colaborativa, eles têm lá um aplicativo, tipo um iFood da vida, de entrega de comida, que se chama Aiki. E Aiki Fome, né, o nome do aplicativo. Daí eles criaram, dentro do aplicativo, uma área só para os pratos que são mais tradicionais ali, que é o Aiki da Agosto C do Ribeira. O nome do projeto é da Agosto C do Ribeira justamente por conta desse resgate da autoestima. As artesãs começaram a incorporar a marca por vontade própria, né? Em tudo que vocês puderem imaginar, pano de prato, cesta, almofada, caneca, máscara de Covid, rótulo de geleia, porta-saco, enfim, tudo que vocês puderem imaginar com a marca do Agosto C do Ribeira. Houve um leilão, aliás, não só várias edições de leilões online de artesanato por conta da pandemia, para mostrarem, né, para conseguirem fazer, inclusive, a venda acontecer. Vários produtos começaram a incorporar rótulos e parcerias entre produtos, por exemplo, entre pães e geleias, entre óleos aromáticos e incensos, com a marquinha do Agosto. E empreendimentos comerciais começaram a criar prateleiras para os produtos de lá. Então, aí vocês veem Empórios Naturais com a marca do Agosto C do Ribeira, o Ribeira Hub, que é um coletivo é um co-work mesmo de empreendimentos, o supermercado Vale Verde, e agora um dos grandes postos sobre a BR que une São Paulo a Curitiba está namorando a ideia de criar uma prateleira, imaginem o trânsito, né? Porque tudo que vem do sul passa por ali, tudo que vem do norte passa por ali, incorporar um pedaço ali do Agosto C do Ribeira só para produtos regionais. E aí que a gente vê que a coisa começa a ter fôlego, né? Porque a gente precisa dar vazão à criatividade das pessoas. Não adianta nada a gente empreender, animar as pessoas, os empreendimentos a trazerem esses traços regionais se a roda não girar. Então, pensar em distribuição e comercialização é fundamental.
Mas eu dizia a vocês que a gente tem 3 características comuns a uma cidade criativa, né? As inovações, as conexões e, por fim, a cultura. Os romanos antigos diziam que a cidade tinha uma alma própria, que é o que eles chamavam de genius loci, o espírito do lugar, né? Aquele guardião que, via de regra, era representada pela serpente, com toda a simbologia das cobras, enfim, a gente observa nos afrescos de Pompeia, em várias remissões de ilustrações feitas na época romana, e era aquele que protegia a cidade, protegia as suas pessoas das pestes, das guerras, enfim, que é muito do que originou depois os nossos padroeiros, né, que foi se transformando ao longo do tempo. E essa alma da cidade mesmo, né, isso que faz com que uma cidade seja diferente da outra. Então, quando a gente vê o potencial da cultura, e aqui eu trago alguns exemplos de estudos e algumas menções. Já em 2016, portanto, antes ainda da pandemia, a Expedia, que é um grande site, vocês conhecem, de ofertas turísticas, junto com uma fundação internacional chamada Fundação do Futuro, fez um estudo junto a 8 países, dentre os quais o Brasil, com essa safra de pessoas nascidas entre 1980 e 2000, que se convencionou chamar de millennials, né? Para saber quanto que eles valorizavam ou não a cultura local quando eles saíam em viagem, ou pelo menos quando eles saíssem em viagem, porque de repente a pessoa não estava planejando agora viajar, mas ela queria em algum momento viajar, e eles faziam várias afirmações, e pediam a esses jovens, talvez não tão jovens hoje, né, porque de 20 a 40, de 80 a 2000, a gente está falando aí, inclusive, de pessoas com seus 36 anos à época, para que dissessem se concordavam ou não com essa afirmação. Quando viajo de férias, o fator mais importante é ter uma experiência única envolvendo a cultura local. E agora, gostoso seria se a gente pudesse estar conversando aqui ao vivo e a cores, mas eu peço para vocês tomarem 3 segundinhos e imaginarem um número. Qual vocês acham que foi o percentual de concordância com essa frase? 50%? 90%? 30%? Pois bem, o percentual de concordância foi 74%. Vejam, 3 a cada 4 jovens diziam que, de 16 a 36 anos à época, que quando viajassem, o fator mais importante seria ter uma experiência única envolvendo a cultura local. Vocês veem que isso tudo dialoga com o que a gente falava antes, né, do impacto das tecnologias digitais. E agora, quando a gente está nesse momento de pandemia, foi feito um estudo muito legal para aquele site Viagem na Viagem, e eu trago isso porque o Mato Grosso, acho que tem uma potência turística gigantesca e fica muito aquém do que deveria ser conhecido, já do ponto de vista nacional, né? A gente tem muito mais a mostrar para que as pessoas que estão tão desesperadas pelas experiências locais, e eu não sou millennial, mas me boto nessa cesta de pessoas, possam aproveitar, possam se beneficiar disso, possam conhecer melhor isso. Então, como é que estão os turistas hoje para a gente trazer isso para o contexto das cidades do Mato Grosso? Esse site Viagem na Viagem, que é muito legal, fez algumas categorias em cima dos percentuais que encontrou dos perfis desses turistas. Isso foi feito há, talvez, 8, 10 meses, mais ou menos. Então, continua atualizado. Primeiro, eles têm os nem aí-ners. O tô nem aí-ner é ótimo, né? Que é o cara que está nem aí com nada. Chega de ficar em casa, o vírus não me preocupa, vou sair por aí sem máscara, fazendo festa, faz de conta, o cara vive em outro planeta, né? Faz de conta que não existe nada, 1,6% dos respondentes, ou seja, das pessoas que são turistas. Desconfinado é aquele que fala, eu vou viajar logo, mas tomando todos os cuidados, como eu faço já quando saio de casa. Vou levar álcool em gel, vou usar máscara, vou guardar um distanciamento, vou para espaços idealmente mais abertos, 18,8%. Os fugitivos são os que querem viajar, mas levando o seu isolamento junto, né? Eu vou para lá, mas desde que seja um hotel com chalés isolados um do outro, que seja uma casa lá onde eu consiga ficar só comigo, pego pelo Airbnb ou alguém me indica, não vou a grandes festas, vou levar o meu isolamento para um outro lugar para mudar de ares e respirar, 7%. Os ressabiados, vou viajar só quando o índice de contaminação estiver bem menor. Agora a gente ainda está nesse platô super alto, mas começa finalmente, graças à vacinação,
a debelar os números altíssimos, continuam altos, mas estão caindo, então, bendita a vacinação que venha mais logo, 46,5% das pessoas, e os abstinentes, que são aqueles que falam, ó, só vou viajar quando tiver uma vacina que dê conta de, pelo menos, a maioria da população, os 26%. Se a gente pegar essa turma mais sensata, a meu ver, a gente tem aí a vasta maioria dos turistas. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a partir do momento em que a curva começa a cair, que é o que agora já se dá, e se estima que até o final do ano a vasta maioria da população brasileira já esteja vacinada, né, porque felizmente o brasileiro, de modo geral, é muito pró-vacinação, e a gente vê o resultado disso na prática, nas estatísticas, a gente vai ter, a partir do final deste ano, uma explosão de gente que ficou confinada durante 1 ano e meio, correndo para fazer alguma coisa de turismo, né? Então, não vão conseguir dar vazão a isso nos destinos tradicionais e vão começar a olhar cada vez mais os destinos não tradicionais. E aí que, de novo, eu conclamo vocês a mostrarem, a organizarem essas cadeias turísticas em cima dessas singularidades culturais, porque turismo e cultura sempre tem um diálogo muito bacana quando a gente faz uma gestão da demanda, né? A gente não busca aquele turista baderneiro, que vem tomar pileque e sai destruindo tudo, a gente quer aquele turista que vem pedindo de licença, né? Oi, com licença, posso entrar? Para absorver o que tem de mais bacana na cultura, que vai embora levando aquele espaço no seu coração, falando para todo mundo, se torna o embaixador do local. Esse turista vai estar desesperado atrás de destinos não tradicionais, ou que pelo menos, ainda que tradicionais, trazem essa história da qual a gente falava, esse valor percebido de uma outra forma. Então, turma, a gente tem aí 5 meses para conseguir reorganizar para os que já faziam, ou organizar para os que ainda não faziam, essas propostas que mostrem o que é mais nosso, mais da cultura. E aí eu trago para vocês outra informação que eu acho que é muito legal, que é um outro viés de turismo e que também é outro viés de cultura, independentemente do turismo, do aporte que a cultura pode trazer. E aí fazendo parceria não mais entre cultura e turismo, necessariamente, mas entre cultura e saúde, que eu acho que é a bola da vez. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já antes da pandemia, o brasileiro era o povo mais ansioso do mundo, né? A gente pega as estatísticas e 9,3% dos brasileiros, não tem um recorte regional, então é número nacional, 9,3% já se declaravam com algum grau de ansiedade, né? Até em função daquilo que eu falava, nossa, eu corro e não dou conta, e se eu estou com os meus filhos, eu estou me sentindo culpada porque não estou estudando, se eu estou estudando, estou culpada porque não estou trabalhando, se eu estou trabalhando, estou culpada porque estou preocupada, estou ansiosa porque não estou com os meus filhos. Então, ufa, a gente nunca consegue ficar em paz, não consegue celebrar os grandes acontecimentos, as pequenas vitórias, e essa ansiedade toda batendo no Brasil, recordista mundial de ansiedade. E o terceiro pior índice no mundo, em termos percentuais, imaginem em termos absolutos, né, do número de pessoas em depressão. 5,8% dos brasileiros já diziam que tinham aí algum quadro vinculado a uma depressão leve ou uma depressão profunda mesmo, chegando a níveis de tratamento e afastamento do trabalho, absenteísmo. Então, vejam, se isso já era um quadro antes da depressão, agora certamente não está melhor, né? E todos os estudiosos, aí eu ouso falar que a vastíssima maioria dos neurologistas, estudiosos de comportamento, psiquiatras, psicólogos, vem dizendo que a próxima onda, que é essa que virá depois do relativo controle da pandemia, vai ser a do sofrimento mental, né? Ou por conta dos sequelados, ou porque todos nós ficamos traumatizados, ou porque as crianças deixaram de ter contato, como teria sido natural durante 1 ano e meio ou 2. Então, a gente vai ter aí uma necessidade enorme de pessoas que merecem e precisam de uma outra forma de abordagem do que a saúde mental. E eu trago isso para vocês porque eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme nos municípios, nos estados, no país, de entender a contribuição da cultura para combater todos esses sofrimentos mentais e contribuir para minimizá-los. E há vários exemplos mundo afora, infelizmente ainda não Brasil adentro, que mostram como a cultura pode ser uma aliada enorme no combate a esses sofrimentos mentais. Então, na Dinamarca, por exemplo, mas na Escandinávia de modo geral, na verdade a Dinamarca foi a lanterninha nos países escandinavos, lançou um programa chamado Vitaminas de Cultura.
E a Vitamina de Cultura é dirigida, enfim, organizada pelo governo, dirigida em programas de 10 semanas, junto a desempregados, porque para estar desempregado na Escandinávia, que tem toda uma rede de assistência, de busca de emprego e etc., que eles funcionam quase com emprego ótimo, para estar desempregado porque tem algum problema. Desempregados estressados, ansiosos ou deprimidos. Então, a pessoa está estressada, está ansiosa, está deprimida, não consegue emprego, se consegue logo perde, porque tem essa questão com a qual ela não consegue lidar. E eles fizeram nesse programa de 10 semanas, as pessoas, os voluntários, claro, né, ninguém é obrigado, mas aqueles que gostariam de participar, participaram de 2 a 3 vezes por semana em atividades culturais das mais diversas linguagens artísticas, sempre e quando fossem feitas coletivamente. Então, desde o cinema junto, a representar uma peça de teatro, a fazer uma leitura de poesia com todo mundo organizado, enfim, pequenos grupos. E ao longo desse programa, eles foram medindo o nível de dopamina, que é um dos elementos fundamentais de denúncia de que o cérebro da gente está reagindo, está funcionando bem, está reagindo a esse sofrimento mental. Fizeram isso com 200 pessoas e perceberam e comprovaram cientificamente que quando a pessoa passa por esse programa, portanto, por esse conjunto de atividades culturais, ela consegue aumentar o nível de dopamina e lidar com esse sofrimento mental de uma outra forma. Do ponto de vista financeiro, e aí é que eu acho que é uma grande sacada, eles mostraram que o programa é custo-eficiente. O que significa isso? Custa mais para o município, para o estado, para o país, manter aquela pessoa deprimida e desempregada, com o que ela demanda de consultas médicas, de exames médicos, de remédios, por não estar contribuindo para a economia ativamente, enfim, ela custa mais nesse quadro do que o curso em si custa, né, do que esse programa custa. Porque ele custa 12 mil coroas, moeda da Dinamarca, por pessoa. Se a gente for somar tudo o que a pessoa consome, mantendo-se deprimida, estressada ou ansiosa, sai mais caro do que fazer o programa. Não é o máximo. Então, eu peguei essa bandeira até não poder mais, e eu trago essa bandeira para vocês, porque eu acho que a gente tem um potencial enorme de, a partir desse grande desastre pandêmico, dessa situação sanitária que a gente vive, mostrar para quem trabalha com saúde que a gente empregar os profissionais da saúde para desenvolverem esse tipo de atividade vai contribuir para a recuperação das pessoas que, de outra forma, custariam ainda mais para os cofres públicos a partir da demanda de saúde. Então, a gente tem articulação com o turismo, a gente tem articulação, obviamente, com a educação, a gente tem articulação com a saúde. E eu vou terminar com com um exemplo, na verdade, e o que eu tinha prometido a vocês, que é a novidade. E eu gostaria de mencionar esse programa que foi desenvolvido na Inglaterra por um colega nosso super querido, o Nick, e ele lidou com um conjunto de pequenos municípios numa região que fica no norte da Inglaterra, muito fora de rota turística tradicional, e as pessoas de lá se ressentiam muito desse isolamento de uma rota turística tradicional, né? Primeiro, do ponto de vista pessoal, porque falavam, poxa, toda vez que a gente vai para uma cidade maior, a gente fala que a gente é daqui, ninguém sabe onde é daqui, eu tenho que falar que eu sou perto daquele lugar, que é perto de não sei onde, que é perto de não sei onde, sei, você fica mais ou menos por lá. E também se ressentiam do ponto de vista econômico, porque falavam, poxa, a gente tem tantas coisas incríveis aqui e o turista não conhece. E aí o trabalho do Nick foi reunir toda essa turma desses vários pequenos municípios e falar, bom, tudo bem, vocês acham que vocês têm coisas excepcionais e todo mundo está dizendo que tem alguma singularidade bacana querendo chamar a atenção dos turistas. O que vocês têm de tão diferencial? Turma, para vocês terem uma ideia, esse projeto levou 5 anos. E ele levou 5 anos porque não é óbvio a gente, estando em um determinado contexto, conseguir ver esse contexto com olhos de quem é de fora, né? Eu estou acostumada com aquilo tudo. Como é que eu vejo o que é tão diferente? Às vezes eu nem saí do meu município, às vezes, enfim, faz muito tempo que eu não saio, e a gente vai percebendo o que denuncia que é muito especial quando a gente sai do contexto da gente, vai para uma outra cidade e sente falta de alguma coisa, que não é necessariamente lógico só da família, dos amigos, mas é daquele cheiro, daquela determinada receita saindo do forno ou da padaria, é daquele pôr do sol final da tarde, é daquele jeito de falar, é de alguma coisa que a gente não encontra onde a gente vai. Ou a gente também percebe quando alguém que é de fora, algum amigo, um vizinho, um turista, sei lá, passa por ali
e lida com encantamento, com surpresa, com fascínio frente a alguma coisa. Fala, nossa, coisa gostosa, nunca tinha comido, olha que jeito diferente de fazer isso, olha que jeito diferente de vestir aquilo, olha que bacana esse determinado ritmo musical, enfim. E a gente vai tendo alguns indícios do que existe de singularidade no território. Bom, quando eles chegaram à conclusão do que eles tinham de singular, eles falaram, bom, agora então acabou, vão para casa, porque não vai ter o que fazer, porque o que nos caracteriza como conjunto de municípios, como algo muito diferente dos outros municípios, é um excesso de vento. Aqui venta pra dedéu. Fala, mas quem é que vai querer vir aqui? Como é que a gente vai chamar turista e falar, venham sentir o maior vento da sua vida? A pessoa vai sair correndo, né? Porque é um país frio, numa região fria, porque é mais ao norte, num país frio, venha pegar uma pneumonia, um abraço, tchau, tô indo embora. E vocês, se repararem nessa foto, vão ver ali embaixo, à esquerda, um campo de moinhos de vento. Então, imagine o que venta aqui em cima. E aí eles tiveram uma sacada muito legal. Eles falaram, se o vento, por um lado, é muito agressivo, ele é muito invasivo, a gente pode tentar transformar esse vento numa forma positiva. A gente pode tentar pegar desse vento que ele tem legal. Mas aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer campeonato de pipa, de asa delta, de catavento, e dá que naquele dia do tal do concurso, o campeonato, puf, te acabou o vento, ai, que mancada. A gente queria uma coisa que fosse mais constante, até para poder manter uma rede de hospitalidade, porque não adianta eu tentar manter o aluguel de uma casa de alguém que se predispor a isso, se nunca passar ninguém por aqui. E aí, então, eles resolveram fazer uma coisa muito atrevida, e que eu adoro. Eles lançaram um concurso mundial. Olha o atrevimento da turma, né? Um conjunto de pequenininhas cidades, um concurso mundial, para que arquitetos, designers e artistas, enfim, propusessem obras de arte muito grandes, tipo as que tem em Inhotim, enfim, aquelas obras muito, 3, 4, 5 metros, como é o caso dessa, inclusive. E essas obras deveriam mostrar a beleza do vento por meio da experiência de cada um. Elas teriam que ser tão potentes em termos de proposta, a ponto de tirar alguém lá de Londres, levar a pessoa para o norte da Inglaterra, e a pessoa, de repente, num fim de semana, num feriado, depois voltar para Londres. Poxa vida, como é que eu vou fazer isso? E daí eles receberam centenas de propostas de obras, tinham dinheiro para contratar 5 delas, que inclusive fossem realizadas no território, porque se eles estão pagando pela construção, que empregassem as pessoas dali, o marceneiro, o carpinteiro, o serralheiro, enfim, que fossem até lá para construir, isso é muito legal também. E aí eu trouxe a obra das 5 que eu acho mais bonita, que é essa aqui, que se chama em inglês árvore cantante e troante, porque ela é uma árvore que grita, né? E se vocês observarem bem, ela tem uma forma meio helicoidal, né? Não dá para ver direito, mas essa parte à esquerda, assim, que é lançada, é quase um topete dela. E no início, até eles ficaram preocupados, falaram, bom, então a gente vai ter que chumbar, ela é feita como se fosse uma lasanha, né? E cada folha é chumbada nas outras para não sair voando pela aerodinâmica que tem. E como vocês observam, ela é feita com um conjunto de tubos, né? Cada plataforminha dessas é um conjunto de tubos como se fosse um tubo, um órgão. E como o vento bate em intensidades diferentes, por ângulos diferentes, a cada segundo é uma nota musical diferente que se forma. E a gente que antes falava, ai, que horror, que frio, não, Deus me livre, vai embora daqui. Agora a gente quer mais, vente, porque quanto mais ventar, mais essa árvore vai cantar. Então, imagine, às vezes a gente vai aos municípios e fala assim, poxa vida, olha só, quantas coisas legais, que coisas bacanas, e eu nem sabia que isso existia. As singularidades estão lá, evidentes para quem consegue trazer esse olhar diferente, que é o olhar que o gestor municipal, inclusive, muitas vezes tem, né? Ele sabe o que tem de precioso lá, mas precisa organizar aquilo. E às vezes a gente chega a municípios, os municípios falam, não sei o que você quer aqui não tem nada não diferente, meu Deus do céu, não tem nada diferente. Turma, desculpa, mas se eles foram capazes de encontrar uma coisa diferente no vento, e a partir do vento, que muitos viam como um problemaço, eles transformarem numa coisa que hoje por hoje, esse projeto já tem mais de 10 anos, atrai em média 3 mil turistas por mês, a gente tem muito potencial para pegar os ventos da gente. Então, eu queria terminar com essa pergunta de quais são os ventos das nossas cidades, né? Eu acho que isso é algo muito legal quando a gente fala de cidade criativa, de novo, dentro dessa proposta de cidades que, ao mesmo tempo, reúnem conexões, inovações, cultura,
as várias cidades dentro de um território, pedaços da cidade quando ela é de maior porte. E eu queria eu deixei aqui um slide ao final dessa apresentação, eu não sabia para que lado a gente iria, então fiz bem longa, e eu queria trazer para vocês uma novidade, que foi essa que a gente lançou ontem à noite, que é uma calculadora cultural. Se vocês entrarem em calculadoracultural.com.br, vocês vão encontrar essa página. E essa é uma calculadora cultural, calculadora digital, gratuita, para ajudar os gestores culturais, sejam públicos ou privados, a estimarem o impacto econômico dos projetos. Então, a gente faz todo um percurso didático, que para mim, muito sinceramente, é o que mais importa, mais até do que o número que vai sair ao final, perguntando para esse proponente, bom, e aí, você vai cobrar ingresso? Não vai? Quanto custa esse projeto? Então, quanto custa e o que você vai receber em retorno, né, em termos de entradas? Você vai cobrar ingresso? Não vai? Vai vender alguma coisa? Não vai? Vai receber turista? Não vai? O turista vem de onde? É um turista excursionista, aquele que vai e vem? É o turista que pernoita? É o turista nacional? É o turista internacional? Quantos dias fica? Quanto vai deixar de estada? Quanto vai gastar em alimentação? Vai comprar lembrancinha? Não vai? Quantos dias vai ficar? Qual é o gasto médio? Enfim. E a partir de toda uma série de perguntas, a gente vai compondo, né, por meio das fórmulas do próprio sistema que foi embutido, vai compondo que depois se encapsula num relatóriozinho, trazendo o nome do projeto, o número estimado de pessoas participantes, etc., e a estimativa de impacto econômico. Só que a gente também ficou preocupado em que algumas pessoas que não tivessem familiaridade com o impacto econômico, de repente descobrissem que ele existia e ficassem muito chateadas pelo seu projeto cultural não necessariamente ter um impacto econômico importante. Porque se vocês pararem para pensar, quanto mais social é o projeto, quanto mais sem ingressos pagos, sem necessariamente chamar os turistas, mais provável é que ele tenha um impacto econômico baixo, né? Ao passo que, deixa eu voltar aqui para vocês, ao passo que aqueles projetos que são mais comerciais, um Rock in Rio da vida, uma São Paulo Fashion Week, enfim, recebem muita gente de fora, tem ingresso pago ou não, enfim, então acabam gerando muito dinheiro. Então, ter um impacto econômico alto não significa que culturalmente seja mais ou menos valioso. Então, dentro da mesma ferramenta, a gente criou um outro negócio chamado DNA Cultural. E o DNA Cultural é um conjunto de indicadores que a gente criou para turismo, para meio ambiente, para desenvolvimento urbano, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para educação, enfim, para vários, entre aspas, várias dimensões de inter-relação com a cultura, para a gente descobrir se tem, olha, não tem impacto econômico tão forte, mas tem um diálogo muito importante com o meio ambiente, que é uma das prioridades daqui. Olha, ele consegue induzir a um desenvolvimento urbano legal, porque ele é feito numa área da cidade que era mais cindida do tecido urbano, né? Tinha sido esgarçada ali ao longo do tempo. Então, isso vai permitindo a vocês ter uma conformação diferente, do entendimento diferente do próprio projeto. Tanto o projeto que os gestores culturais, eventualmente muitos de vocês o sejam, elaboram, então ele vai ajudando a pessoa a pensar sobre o seu projeto, como quando, enquanto gestores municipais, vocês recebem, vocês avaliam. E como dá para ir gravando numa área que só vocês veem, a gente, inclusive, da ferramenta não tem acesso aos dados, vocês vão acompanhando e falando, poxa, aqui eu deveria melhorar alguma coisa em turismo. Vocês salvam, podem fazer a simulação de novo e comparar o que mudou, o que não mudou. Então, uma contribuição que a gente fez da Garimpo de Soluções, em parceria com uma empresa amiga, chamada Asas Arte e Tecnologia, é uma contribuição para os gestores culturais, em especial os municipais, né, mas não só, para poderem entender melhor os múltiplos impactos culturais do seu projeto, né, ou dos projetos que recebem ou dos projetos que elaboram. Então, é o presente que a gente está trazendo aqui, que foi lançado ontem à noite, inclusive. Usem, abusem, é gratuito, deem para a gente feedback em cima do que vocês acharem que não está funcionando. Tem um porém só, que eu já trago um alerta. Para poder fazer todas as fórmulas por trás, a gente teve que utilizar uma coisa chamada multiplicador,
que é aquilo que mostra para a gente a velocidade com que o dinheiro circula, vai, digamos assim, e até onde ele chega. Por exemplo, eu vou a uma festa musical, e essa festa musical tem músicos, e esses músicos recebem pela música que estão tocando. Eles vão pegar aquele dinheiro e eles vão gastar no supermercado comprando arroz, feijão, carne, o que for. O dono do supermercado vai pagar os seus funcionários e também vai pagar a luz, água, telefone, o que for. A gente vai seguindo esse dinheiro até ver quantas vezes ele se multiplica dentro das várias cadeias. Por isso, é um estudo super complexo, super demorado, super chatinho e muito custoso, muito caro. E depende, claro, de região a região. Então, para conseguir fazer uma ferramenta que fosse nacional, gratuita para todo mundo, a gente não tinha, obviamente, cacife para fazer isso, um estudo próprio. Então, a gente usou dados, esses multiplicadores, que foram calculados pela Fundação Getúlio Vargas, pela GV, para um estudo que eles fizeram a pedido do então Ministério da Cultura, quando estava com o Sérgio Staleitão, para avaliar o impacto econômico dos projetos da Lei Rouanet. E, por conta disso, tem abrangência nacional. Mas a gente tem que se ater às categorias culturais que eles elaboraram no estudo. Então, vocês vão ver que são muito limitadas essas categorias. Tem música, tem audiovisual, tem patrimônio, enfim, tem umas 4 ou 5 só. A gente fala, poxa, eu queria fazer um festival de gastronomia. E aqui não tem festival de gastronomia. O que eu faço? Meu conselho a vocês é que vocês usem como parâmetro aquela categoria cultural que mais se aproximar daquilo que vocês estão propondo, né? É o melhor jeito a fazer. Até, de repente, um IBGE, algum outro instituto de pesquisa, desenvolver indicadores que levem esses multiplicadores de uma forma mais categorizada, mais ampla, mais diversificada. Mas eu acho que vocês vão curtir, até pelo raciocínio que ele vai mostrando o que é o impacto econômico, é uma coisa super importante para as nossas cidades, né? Até na hora de batalhar, vocês devem passar por esse perrengue direto e reto, até na hora de mostrarem que cultura não é despesa, né? Cultura é investimento. Às vezes até tem prefeitos muito inspirados e falam, putz, eu entendo isso, eu adoro cultura, sou fanzoca, mas olha, segura as pontas, porque a gente tem que investir em educação, a gente tem que investir em saúde, o que sobrar. Então a gente vai mostrando que, na verdade, por esses vários enlaces com turismo, com saúde, com várias outras dimensões, a gente consegue comprovar que cultura é investimento na despesa. E isso faz parte de toda a lógica de uma cidade criativa. É isso. Passei da hora, né? Vocês devem estar aí já com o estômago fazendo... Mas espero que tenham valido a pena. Professora, maravilhosa palestra, com demonstrações de aplicações em cidades reais que aconteceram de fato. E isso é muito interessante quando a gente olha para o estado do Mato Grosso e tem uma diversidade gigantesca, né, na sua territorialidade, entre os municípios, na cultura em si, né, tem muitas aldeias indígenas, tem uma identidade muito grande. Eu falo isso porque eu sou carioca, eu morei 5 anos em Juína, eu nunca tinha ido ao Mato Grosso, e quando eu cheguei no município de Juína, no interior do Mato Grosso, eu fiquei encantada com a riqueza cultural da cidade por meio das etnias indígenas presentes, a influência da migração, né, dos gaúchos, né, daqueles advindos mais do sul do país, por causa da campanha de integração. Então, a gente viu uma mistura muito grande ali, e quem é de fora reconhece isso, né? E quem está já vivendo na cidade não consegue perceber a grande riqueza que tem e dá visibilidade a isso, né? A essa identidade. Então, a sua palestra mostrou, pegou fundo, eu vi alguns comentários e alguns gestores, porque, de fato, muita gente fala, Mato Grosso... ou então os municípios do interior, comparado, né, às grandes cidades que têm tecnologias, que têm equipamentos culturais, mas esquece um pouco que a cultura ali local, ela é de um valor agregado muito grande, e com
o valor da percepção, né, da história agregada, isso potencializa mais ainda. Falando também um pouco sobre esse momento que a gente vai viver agora pós-pandemia, né, da procura das pessoas do turismo para, de fato, sair um pouco do seu isolamento, ver, respirar ares diferentes. Isso já está iniciando, né? Já está acontecendo já um pouco mais cedo, né? Nem todo mundo ainda está vacinado, mas isso já está acontecendo. E a previsão é que daqui a alguns meses o próprio setor turístico não vai conseguir atender essa demanda. Você fez uma fala muito importante sobre a mudança da percepção, né, do turismo. Eu acho que até com o turismo vai ter essa mudança, as pessoas não vão querer mais vivenciar um turismo mais para... como a gente fazia antes. A vida agora passou a ter mais sentido para as pessoas. É o que eu percebo nas conversas. Tudo passou a ter mais sentido, não é mais o valor econômico de você ir fazer uma viagem, ostentar, mas sim você viver a vida, você dar sentido à sua vida e ver outras pessoas vivendo também. Então, o turismo vai ter esse sentido e a cultura é uma grande facilitadora, né, desse sentido da vida, do viver, de estar ali, de vivenciar a cidade, o modo de vida daquelas pessoas. Aí, professora, tem algumas perguntas aqui. Eu vou disponibilizar aqui. A Eliana, será que algum dia viveremos essa atividade da pílula de cultura? Olha, existem outros países que estão fazendo programas parecidos, mas diferentes. Por exemplo, se você for ao Canadá, no Quebec, que é a parte francófona do Canadá, há uma associação de psiquiatras franceses, francófonos, na verdade, que fez uma parceria com o Museu de Belas Artes. E conforme o perfil de sofrimento mental, os pacientes recebem um voucher para visitar o museu, porque eles percebem que pela contemplação de uma obra de arte, a pessoa vai entrando em um outro ritmo. E a partir do momento em que ela entra em um outro ritmo, o cérebro dela consegue reagir, como se a gente tivesse, assim, linhas férreas, dentro do cérebro, das ondas alfa. E daí, quando a gente está muito estressado, está com algum problema, assim, a gente... no dia a dia a gente observa isso, né? O trenzinho vai lá e ele entra numa barreira e ele não consegue avançar. E como a gente fica ensimesmado no problema, menos o trenzinho avança, não é? Então, esses momentos de contemplação, que vão muitos nos momentos eureka da vida, da gente mergulhar na obra de arte, da gente ver a composição, da gente ver o contraste das cores, tentar imaginar o que estava acontecendo naquele contexto no qual aquele quadro foi representado, enfim, a gente vai tirando as barreiras da linha férrea e o trenzinho consegue circular de novo. Muito mal comparando, porque eu não sou perita na área, é o que ocorre nesse programa do Canadá. E a gente é tão fascinado por isso, já desde muito antes da pandemia, que não tem um local onde a gente vá, que a gente não fale disso. O Uruguai já está começando a querer fazer alguma coisa, e a gente tem isso na cachola. Então, vamos ver se, de repente, no ano que vem, a gente consegue, dentro desse atrevimento todo aí, desenvolver alguma coisa a respeito, ainda que seja um piloto, né? Eu acho que o momento é super propício, diante de tudo que, infelizmente, a gente está acompanhando e que será necessário, porque a pandemia vai acabar, o vírus, felizmente, será controlado em algum momento breve, mas os efeitos da pandemia vão ser muito mais longevos, né? Então, a gente tem que utilizar desses artifícios mais improváveis diante de um mundo que é cada vez mais improvável, né? É verdade, é verdade. A Eliana, ela também fez uma outra pergunta. Existe essa possibilidade de fazer um projeto similar que seja aqui em Mato Grosso? Então, não sei, porque eu ainda não sei o que a gente vai conseguir botar de pé, né? A gente, enfim, é uma pequena empresa privada, a gente precisa ver quem se anima a tocar um piloto. E daí, muito certamente, vai depender de onde vem a fonte de financiamento. Se for uma instituição nacional, de repente poderia ser muito legal a gente fazer piloto em diferentes contextos, né, contrastantes entre si.
Se for, sei lá, uma secretaria estadual, provavelmente vai pedir para fazer em alguma cidade do estado. Então, ainda não sei dizer para vocês, mas a gente espera que vá mantendo contato, provavelmente pelas redes sociais e tal, e a gente vai contando. Quem dera, né? Tomara, daí a gente vai curtir um pouco também do Mato Grosso, que já faz tempo demais, pelo menos 1 ano e meio, que a gente não vai. É verdade, professor. Eu aproveito e faço uma provocação aos próprios gestores que estão aqui, até porque cultura, eu vivenciei isso, eu e o coordenador Adriano, que não pôde estar aqui, que ele está de molho, está se recuperando. A gente sempre teve um orçamento muito pequeno, e essa é a realidade da maioria dos municípios, né? Então, a gente acabava recorrendo às outras pastas da administração para auxiliar e promover, desenvolver projetos que têm áreas afins em comum para que a gente pudesse realizar. Então, a gente fez isso com assistência social, as campanhas que nós desenvolvemos de apoio e combate a preconceito, de apoio às minorias, a gente conseguiu esse apoio financeiro em parceria com a assistência social. Com a saúde, a gente também desenvolveu várias atividades também voltadas a campanhas, estampando camisetas dos nossos eventos. Então, a gente não tinha dinheiro para comprar a camiseta, mas a saúde tinha, então vinha junto o emblema da campanha. Então, várias ações, os gestores que estão aqui, eles podem refletir nesse sentido. O que eu posso iniciar? Talvez não fazer um projeto tão grande como esse que a gente viu lá da Dinamarca, mas similar. Que ações a gente pode iniciar em parceria com essa pasta, no caso aqui do exemplo, a saúde, para pensar no bem-estar futuro da população, né, que vai ter essa demanda, como a professora apresentou, como a próxima onda. Então, eu já deixo essa provocação, que era algo que a gente fazia muito em parceria. Outra pergunta aqui, a Vitória. Esses grandes projetos de rebrand de cidades geralmente partem, né, da sociedade, empresas e associações locais ou do poder público? Uma excelente pergunta, Vitória. Pela experiência da gente, tanto os projetos que a gente tocou quanto de colegas, enfim, que a gente acompanhou, não tem uma lógica única, sabe? Se você pegar, por exemplo, Paraty, que deu origem a toda a história lá da Flip, que é só uma cara visível disso, foi uma iniciativa da sociedade civil. Então, eles juntaram ali um grupo de moradores, durante muitos anos discutiram isso numa associação chamada Casa Azul, que é uma organização sem fins lucrativos, e eles foram trazendo os outros atores a bordo. Se você pegar, por exemplo, na Suécia, a Volvo, né, que é uma empresa sueca, para conseguir convencer os seus engenheiros a irem de Estocolmo para Gotemburgo, eles investiram muito no cenário, na ambiência cultural da cidade, porque eles sabiam que isso era importante para pessoas que trabalhavam com criatividade. Olha que isso faz décadas já. Então, saiu, nesse caso, da empresa privada. Em outros momentos, sai de governo. Mas o mais importante, a meu ver, não é nem quem acende o palito de fósforo, mas é se os outros atores vêm a bordo ou não, porque senão aquele palitinho acaba, né? Se a gente não tiver o oxigênio dos outros, essa chama não consegue se sustentar. Então, veja, se é uma iniciativa do governo, o governo muda, a coisa vai embora. Se é uma iniciativa da empresa, a empresa sempre também tem as suas prioridades, né? Bate martelo, etc., de repente ela para. Se é uma iniciativa da sociedade civil, mas não consegue articular com políticas públicas, não consegue trazer o setor privado a bordo, também vai-se embora. Então, o mais importante é quem consegue amalgamar os outros, né? Independentemente de quem teve aquela iniciativa de início. E é bom ter um chato de plantão que tome essa iniciativa, né? Porque às vezes os outros entram no tranco, mas alguém tem que começar. E não é talvez na primeira vez que vai dar certo, nem na segunda, vai depender mais das pessoas que estão lá do que do cargo que elas ocupam muitas vezes, né? Mas para ter continuidade, eu não conheço um exemplo de transformação de fato que não tenha envolvido os vários atores nessa composição, nessa governança. Isso é verdade.
O Adriano, ele mandou uma pergunta para a gente. Ele colocou assim: Mato Grosso, um estado de 3 biomas, amazônico, pantanal e cerrado. Com isso, além de paisagens lindas, há uma força cultural muito forte e peculiar em cada região. Como o gestor de cada região pode se organizar para somar esforços e fazer da sua cidade um forte potencial criativo? Ele ainda incluiu mais uma outra pergunta: quais parceiros o gestor público pode buscar para fomentar a economia criativa no seu município? Então, eu acho que depende muito de contexto a contexto, sabe? Porque, vejam, esse caso, por exemplo, do Plano do Vale do Ribeira, foi um encontro muito feliz entre o SEBRAE e o consórcio intermunicipal. Eu não sei exatamente como esses consórcios funcionam ou não no Mato Grosso, mas eles poderiam ser alavancadores disso. O SEBRAE, eventualmente, poderia ser um. Ah, não, mas aqui talvez o SEBRAE na minha região tenha um outro foco, não seja mais voltado a outros setores, não funcione. Talvez um SENAC, talvez uma frente de prefeitos, talvez um deputado que tenha um carinho especial e uma verba parlamentar, eu não sei, porque depende muito do contexto do município, né? Mas a academia, via de regra, traz muito respaldo de conhecimento, isso é importante para organizar um plano, para fazer essa articulação, mas sem governança compartilhada, como a gente estava falando, né, e sem alguém que banque a conta, fica muito difícil, ainda que o alguém seja uma vaquinha de alguém, né? No caso da Inglaterra, que eu trazia para vocês, eles realmente fizeram todo um popurrí de fontes, então, teve fonte muito pequena dos governos municipais, eles conseguiram uma graninha do governo regional, mas eles fizeram rifa, quermesse, festa, tudo que vocês puderem imaginar, para conseguir também complementar esse orçamento, né? Então, o mais importante, de novo, é o que você traz na sua pergunta, é identificar quem são os parceiros, porque às vezes não é nem a instituição, como eu dizia, é quem está sentado lá, quem compra a história, né? É quem entende o que você está falando. Às vezes você tem um secretário estadual de cultura que é um assombro de fantástico, às vezes ele tem outro olhar. Então, depende muito do contexto de cada município. Agora, o palpite que eu daria é que, em especial nas cidades de menor porte, essa iniciativa fosse articulada em um conjunto de cidades, né? Porque aí vocês conseguem jogar com singularidades complementares, vocês conseguem dar mais escala de visibilidade. Sei que sempre tem aí, ou via de regra tem, questões políticas. Ah, não, mas o meu prefeito não é tão amigo do outro, é de outro partido, ou sei lá eu. Mas, às vezes, pela cultura, a gente consegue fazer isso justamente por conta dessa bacia cultural compartilhada, né, a várias regiões. Então, eu iria por aí. Eu acho que dá para dá para jogar junto, sabe? Independentemente de haver um consórcio administrativo formado ou não. Mas os secretários entre si se falam, um tem ali um ônibus de escola que dá para pegar a turma, o outro consegue fazer alguma outra coisa, e aí esse processo começa a andar mais facilmente. É verdade. E assim, pensando que a cultura, a realidade dos municípios do Mato Grosso, são poucos municípios que têm uma Secretaria de Cultura exclusiva, né? Está sempre acompanhada de outra pasta. O turismo também acompanha a cultura, e, a meu ver, nesse contexto dessa palestra que a gente acabou de ver, dá super certo, né? Desenvolver ações e inserir a conexão, a inovação e promover a cultura. São pastas que têm uma semelhança nesse contexto turístico muito bacana. E, de fato, você evidenciar a sua cidade, ela muda todo um cenário, né, na autoestima da população. É encantador isso. A Luz Produções falou que já usou a calculadora e gostou muito. Olha só que rápida! Luz flash. Isso. E é importantíssimo os gestores, de fato, ter algo como essa calculadora para mensurar o impacto, porque, de fato, muitas ações acabam se perdendo
sem ter um relatório mais profundo de impacto daquilo. Todo mundo sabe que um evento movimenta a cidade como um todo, mas você ter aquilo ali mensurado, analisado com um número, gera um impacto muito maior nessas evidências, né? Até para defender o aumento do orçamento e a continuidade das realizações. Professora Ana, olha, só parabéns, dizendo que a sua aula foi divina, foi maravilhosa, muito obrigada, gratidão. Obrigada. Eu já sabia que seria, porque eu sou fanzaça, muito mesmo. Que bom, querida. Sempre foi uma inspiração para mim. E todo mundo falando, muito obrigada. Então, para a gente não se estender mais, né, no horário, que também todo mundo tem aí os seus compromissos, a professora Ana também, eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente. Reforço que essa aula vai ficar gravada lá na nossa plataforma e reforço aqui também a minha gratidão e também passo esse muito obrigada do nosso coordenador, o Adriano Souza, também do nosso diretor executivo, Eduardo Espíndola, e todos os parceiros que estão junto na realização desse curso Gestão Pública da Cultura, como a CECEL, a Assembleia Legislativa também. Então, professora, muito obrigada, uma boa noite, e é com essa palestra maravilhosa que a gente deixa essa reflexão agora para os gestores que estão nos ouvindo, para identificar os seus eixos de ação, como você pode aproveitar um pouco mais dessa nova fase de abertura da vivência agora da movimentação pós-pandemia, como você pode evidenciar mais ainda as ações e promover ainda mais a economia criativa do seu município. Então, muito obrigada, professora. É isso mesmo. Obrigada de novo pelo convite, professora Silvia, gostei muito. Uma pena não conseguir ver o rostinho de todo mundo, mas quem sabe a gente consiga, num próximo encontro, fazê-lo presencialmente. E vamos seguindo aí as novidades, porque a gente realmente tem coisas interessantes vindo a caminho. Sempre que a gente pode, a gente se dedica a entregar algo, um estudo inovador, uma pesquisa, uma comprovação, um plano, enfim, para os nossos colegas. Eu vou ficar muito feliz de tê-los pertinho. Obrigada, boa noite a todos. Bem, gente, então eu encerro a nossa aula de hoje. Muito obrigada a todos que estiveram aqui até essa hora. Então, todo esse conteúdo vai ficar lá na nossa plataforma, tá? Obrigado, e eu encerro aqui. Um abraço.